Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast sobre aprendizagem acelerada. Eu sou o Jonathan e estou hoje aqui com o Matheus Dias para falarmos um pouco sobre concentração e procrastinação. Tudo bem, Matheus? E aí, Jonathan, tudo bem? E você? Tô bem também. Legal, vamos começar então. Então, eu queria começar perguntando assim para você, qual a importância, dessa concentração para o aprendizado? Legal, uma boa pergunta. Porque a gente vê que hoje muitas pessoas têm problemas com concentração, né? Cada vez mais aumenta o número de pessoas com déficit de atenção. Mas a concentração é muito importante, ela tem toda a importância para o aprendizado. Eu vou explicar mais ou menos por quê. O aprendizado humano, ele é composto de 3 fases, que é a codificação, a consolidação e a recuperação. E não faz parte do escopo desse vídeo, desse podcast aqui, a gente definir o que acontece em cada estágio, como melhorar em cada estágio, nem definir cada estágio. Mas, pelo menos, a gente tem que saber o que é a codificação para a gente poder entender a importância da gente se concentrar. A codificação acontece principalmente quando a gente tem o primeiro contato com o material que a gente está tentando aprender. E nessa etapa do aprendizado, as nossas percepções sensoriais, os padrões que a gente observou durante o nosso estudo, eles são convertidos em representações mentais que possuem significado para a gente. E essas representações mentais são chamadas de traços de memória. É como se a gente tivesse feito mais ou menos uma anotação em um bloco de notas mental que a gente tem no nosso cérebro. E para que o aprendizado aconteça, esses traços de memória que a gente cria no momento da codificação, eles têm de ser fortificados e conectados a outras memórias. E aí, quando isso acontece, a gente fala que eles se transformaram, eles deixam de ser traços de memória e se transformam em redes neurais. E existem diversos fatores que vão determinar se esses traços de memória vão ser fortificados ou não, ou seja, se a gente vai aprender de verdade ou não. E a concentração é um dos principais fatores que determinam isso. Quando a gente não se concentra, a gente acaba adquirindo informação de maneira fracionada, junto com um monte de ruído, né? Um monte de informação. Se a gente está estudando com o WhatsApp, a gente tem um ruído do WhatsApp. Se a gente está estudando com a televisão, a gente tem o ruído da televisão. E isso faz com que a gente adquira muita informação desnecessária e o nosso cérebro não entende aquilo como importante, entende como se fosse só mais uma trivialidade e não vê valor naquele traço de memória em se transformar em uma rede neural. Então, a nossa concentração ao tentar aprender é um dos fatores mais importantes. Ele determina se a gente vai aprender aquela informação ou não. Entendi. Você falou, desse exemplo aí de estudar com WhatsApp, estudar com a televisão, mas de uma maneira assim mais geral. Quais são os maiores problemas que as pessoas enfrentam, quando se trata de concentração? Legal. Geralmente, todos os problemas que as pessoas enfrentam para se concentrar, eles podem ser enquadrados em 2 problemas principais, né? O primeiro é o problema para começar a se concentrar. E a gente pode traduzir esse problema como procrastinação, né? Procrastinar é justamente ficar postergando as nossas tarefas. Esse é o primeiro problema para se concentrar. E o segundo problema uma vez que você consegue iniciar a concentração, é conseguir manter essa concentração por um tempo adequado, né? Para que a gente consiga estudar, para que a gente consiga ser produtivo de verdade. Esses são os 2 maiores problemas. Entendi. E de maneira geral, quando as pessoas que procrastinam, elas se comportam da mesma maneira? Geralmente sim. Geralmente, esse é um problema que é do ser humano, né? Todo ser humano tem um problema de se procrastinar. E, na verdade, existem 2 tipos de pessoas, né, quando a gente fala de procrastinação. O primeiro tipo são aquelas pessoas que têm a procrastinação praticamente como se fosse um estilo de vida, né? O estilo de vida da pessoa é procrastinar. Toda tarefa importante é postergada ao limite. E o principal combustível motivador de ação desse tipo de pessoa é justamente o prazo apertado. É quando elas percebem que tem pouco tempo, opa, pouco tempo para cumprir a tarefa, aí elas precisam correr, né, para conseguir entregar as coisas dentro do prazo. E não sei se você foi assim, mas eu fui assim durante boa parte da minha vida escolar, e é assim que a maioria dos alunos age, né? Seja na escola, na faculdade também. O padrão de comportamento é mais ou menos o seguinte: quanto mais perto da prova você deixar para estudar,
menor é a chance da gente esquecer o que estudou. Então, para o É, aluno, não vale a pena estudar com antecedência, né? E, além disso, todas as tarefas, os trabalhos, lição de casa são feitos só quando vale nota e, ainda assim, o mais em cima da hora possível também. E o problema, Jonathan, é que ter uma vida assim, levar uma vida de estudos nesse modus operandi, é que todo conhecimento que a gente adquire é instável e é transitório. Tão rápido quanto a gente adquire o conhecimento para alguma prova, para fazer algum trabalho, ele é perdido também. E a maioria dos alunos só percebe que estudou errado durante a vida inteira quando chega na hora de fazer algum teste muito importante. O vestibular, ou então uma prova muito importante, um ENAD da vida para quem está na faculdade, alguma entrevista de emprego. Então, se quem está nos ouvindo, né, qualquer pessoa age dessa maneira, é muito importante resolver esse problema o mais rápido possível, porque a pessoa corre o risco de não aprender nada. E o outro tipo de pessoa é aquela que não procrastina tudo na vida. Ela procrastina apenas tarefas pontuais. E, geralmente, são as tarefas que a pessoa já não faz tão bem ou então tem mais dificuldade. Só que, nesse caso, a tendência é a pessoa ficando cada vez melhor naquilo que ela já é boa e cada vez pior naquilo que ela não faz tão bem. Afinal, a pessoa nunca tira tempo para melhorar essas tarefas. Elas nunca são melhoradas. E se esse é o seu caso, também é extremamente importante resolver esse problema. Porque em tudo que a pessoa quiser aprender, sempre vai ter alguma tarefa, sempre vai ter alguma disciplina, sempre vai ter alguma atividade necessária que a pessoa não gosta de fazer. E se a pessoa não souber como lidar com essas coisas que ela não gosta, ela corre o risco de nunca conseguir aprender por completo aquilo que ela quer. Então, nunca conseguir se tornar quem a pessoa deseja se tornar. entendi, Matheus. Pelo que você descreveu, parece que você descreveu a maior parte da população, né? Não só brasileira, mas mundial, assim. Você acha que o nosso modelo de ensino, tanto no Brasil assim quanto fora, acaba influenciando também nessa questão de incentivar as pessoas a procrastinarem, porque não vai ter consequência, a pessoa assim procrastina, você falou, né? Estuda só na véspera da prova, mas aí consegue tirar nota e passou, a pessoa acha que tá tudo bem e vai mantendo essa vida, esse estilo de vida. Com certeza, Jonathan. É um problema principalmente das instituições de ensino brasileiras, né? Lá fora também acontece bastante. Quando eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto de aprendizagem, eu vi que esse problema não acontece apenas no Brasil, mas no Brasil ele é mais gritante. E o principal problema está na motivação. É justamente estudar para passar na prova. As pessoas simplesmente não sabem que existe uma outra opção, que é estudar para aprender, que é estudar para se tornar uma pessoa diferente, se tornar uma pessoa melhor. As pessoas simplesmente se preocupam em adquirir determinado conhecimento para passar em alguma prova. Esse é o principal problema. E é isso que faz as pessoas agirem dessa maneira, sempre deixar para a última hora, porque afinal, se eu não tenho que aprender, se eu só tenho que passar numa prova, não tem problema eu estudar o mais em cima da hora possível, passar na prova e pronto, fiz o que eu tinha que fazer. Então, enquanto a gente tiver esse modelo de ensino, que é baseado em simplesmente passar em provas, dificilmente esse problema vai ser corrigido. Legal. E você acha que essas pessoas, né, esses estudantes, alunos em geral, eles veem isso como um problema? Ou devido a todo esse sistema, tudo, eles acabam nem percebendo que isso é um problema que vai afetar eles lá na frente? A maioria dos alunos não percebe. Esse foi o meu caso, né? E a gente faz isso simplesmente porque é como a gente vê outras pessoas fazendo, é como a gente é ensinado, né? A gente é ensinado que a gente tem que passar de ano. Passar de ano é a nossa meta principal de ir para a escola, né? E por isso a gente não consegue enxergar o problema. Aquilo que eu falei, a gente não sabe que fora desse modo de vida de um estudante, de estudar para passar na prova, estudar para passar para a prova, existe uma outra opção, que é estudar para aprender, que torna o estudo, a vida de estudos muito mais prazerosa e gratificante. As pessoas não conhecem esse estilo de vida. Um dos pioneiros aqui no Brasil, que falou muito sobre isso, foi o professor Pierre Luigi. Ele fazia diversas palestras pelo Brasil inteiro, ele é escritor, escreveu 4 livros em relação ao aprendizado, e ele batia muito nessa tecla, né, de
que os estudantes não conhecem essa outra opção de estudar para aprender, estudar para a vida. Esse é um grande problema, né? Tá, você acha que tem alguma forma de mostrar para esses estudantes aí que existe essa outra vida, esse outro lado, né? Essa parte mais interessante do aprendizado, para ela levar para a vida dela mesmo? Eu acho que existe. Inclusive, isso que a gente está fazendo aqui, né, no nosso podcast, o nosso projeto Aprendizagem Acelerada, um dos nossos principais motivos aqui, é claro que a gente quer ajudar também as pessoas a passarem na prova, afinal isso é importante, né? Não é que não é importante, mas a gente fala muito sobre aprender de verdade, né? Tornar as pessoas mais inteligentes, tornar pessoas melhores, ter uma vida melhor com o aprendizado, porque a educação transforma a vida das pessoas de verdade. Mas a educação só tem a capacidade de transformar quando ela é eficaz, quando de fato a pessoa consegue aprender e consegue enxergar como aplicar na vida das pessoas e entre outras coisas, né? Entre outras pessoas que também têm um trabalho bom nisso, a nossa intenção, né, como nosso projeto, é justamente fazer isso. Mostrar para as pessoas que tem outra opção, que não é apenas aprender para uma prova, é aprender para a vida. Então, e se tá, a pessoa, vamos supor que uma pessoa pegou, entendeu isso, né, reconheceu que tem esse problema aí de procrastinação, quer melhorar o aprendizado dela, o que que ela pode fazer, assim, como que ela pode começar a tratar esse problema de procrastinação para melhorar, assim, de maneira geral, o aprendizado e tudo mais? Entendi. Bom, para responder essa pergunta, é importante as pessoas saberem que existem dois motivos principais que fazem a gente procrastinar. Tá? O primeiro motivo é por sentir uma vontade, um desejo ardente de fazer alguma outra coisa. Por exemplo, você sabe que você precisa estudar, você sabe que você precisa fazer o seu trabalho, você sabe que você tem que cumprir a sua tarefa, mas você sente muita vontade de ficar no WhatsApp, de ficar vendo vídeos engraçados no YouTube, de ficar no Facebook, enfim. Você sente vontade de fazer outra coisa. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo que faz as pessoas procrastinarem é por sentir medo da tarefa. Às vezes a pessoa acha que vai ser frustrante, às vezes a pessoa sabe que não tem muito talento, não tem muita habilidade com aquilo hoje, e a pessoa sente aversão à tarefa, ela quer evitar aquilo ao máximo. Tá? Então esses são os dois motivos. Uma vez que você sabe disso, você sabe que o que faz você procrastinar está enquadrado entre entre uma dessas duas razões, primeira coisa, o primeiro passo que você tem que tomar é transformar o hábito da procrastinação em outro. Primeiro, a procrastinação é um hábito. Isso é feito de maneira automática, é feita de maneira inconsciente, né? As pessoas não percebem quando estão procrastinando. E para conseguir acabar com esse hábito ruim, é necessário criar um hábito diferente, que é reconhecer quando você está procrastinando. E como eu falei, fazer isso é mais difícil do que parece, porque a gente não percebe quando a gente começa a procrastinar. Quando a gente sente aquela coisa, aquele sentimento ruim de inutilidade, de improdutividade que é causado pela procrastinação, geralmente quando a gente chega nessa fase, a gente já perdeu muito tempo, a gente talvez já perdeu horas com os hábitos ruins, com a procrastinação. Então é muito importante se esforçar para reconhecer que você está procrastinando o mais rápido possível. Quanto mais automático for esse reconhecimento, melhor para você. Porque só assim a gente tem condições de agir diferente. E uma vez que a gente reconhece que entra no modo procrastinação, a gente pode procurar entender o porquê que a gente começou a procrastinar. A gente revisita aqueles dois motivos, né? Será que é um medo da tarefa? Será que é simplesmente uma vontade de fazer outra coisa? E assim a gente vai conseguir, de fato, resolver esse problema da procrastinação. Esse é apenas o primeiro passo. Entendi. Aí depois que a gente reconheceu, né, a pessoa reconheceu que tem esse problema, aceitou tudo, quer melhorar, tem alguma técnica que ela pode utilizar para ajudar nesse processo? Tem sim. Tem duas técnicas principais que faz a pessoa começar, né? Mas as duas técnicas têm a necessidade de primeiro a pessoa reconhecer que ela está procrastinando. Essa é a premissa. Então é por isso que é tão importante ela adquirir esse hábito. E outra coisa, antes de eu falar da técnica, tem uma boa notícia para as pessoas, né? Porque você viu que os dois motivos que eu contei que fazem as pessoas procrastinarem, os dois estão associados a sensações de
prazer ou dor que as tarefas que a gente gosta de fazer ou que a gente não gosta de fazer levanta para a gente. Só que muito do que torna uma tarefa prazerosa ou que torna uma tarefa dolorosa não passa de um impulso. É um impulso que logo vai embora, ele logo se esvai. E sobre isso, existe um estudo muito interessante que foi realizado nos Estados Unidos com os chamados math phobes. Math phobe é o termo em inglês que é utilizado para designar as pessoas que têm fobia de matemática, né? O simples fato da pessoa pensar em trabalhar com números, trabalhar com quantidades, deixa a pessoa maluca, deixa a pessoa muito ansiosa. E o que esse estudo mostrou, e que é uma boa notícia para nós, é o seguinte, que quando elas começaram, só quando elas começaram a saber que elas teriam que trabalhar com matemática, o circuito de dor do cérebro delas acendia. Tá, por que isso é uma boa notícia? Primeiro, de fato, pode ser que a tarefa que você está postergando te cause dor e que esse seja o motivo de você estar procrastinando. Mas o principal é que quando elas começavam, de fato, a trabalhar com matemática, o circuito de dor do cérebro delas apagava. Isso foi feito através de exames de neuroimagem, né, onde você consegue saber quais áreas do seu cérebro está ativa conforme você vai fazendo as suas atividades. Ou seja, o medo daquelas pessoas, a dor que aquelas pessoas estavam sentindo, estava na antecipação e não na tarefa em si. E isso comprova o que uma especialista em procrastinação, a Rita Emmett, diz. Ela fala o seguinte, ela diz que o pavor de realizar uma tarefa consome mais tempo e mais energia do que a tarefa em si, na maioria das vezes. Então, agora que a gente sabe que o motivo que faz a gente procrastinar é simplesmente um impulso, é simplesmente a antecipação, é um medo muitas vezes irracional, o que a gente tem que fazer é só começar. E é aqui que vem as duas técnicas. Porque as pessoas acham que elas têm que começar com horas e horas de estudo, senão elas não vão aprender. Mas eu vou falar aqui da técnica dos 5 minutos. Não importa o quão dolorosa seja uma tarefa, né? Qualquer pessoa consegue suportar ela por 5 minutos. Então, depois que a pessoa consegue adquirir o hábito de reconhecer de maneira automática que ela está procrastinando, ela vai pegar um cronômetro e vai trabalhar naquela tarefa, mesmo que seja contra a vontade dela, por 5 minutos. 5 minutos você consegue aguentar. E vai trabalhar naquela tarefa. Após os 5 minutos, ela pode fazer uma pausa. Aí, depois da pausa, ela volta mais 5 minutos, enfim, vai intercalando aí. E a questão aqui da técnica dos 5 minutos não é que necessariamente eles sejam super produtivos, que a pessoa consiga aprender muito, né? Não é necessário a pessoa aprender todo o material que ela tem que aprender em blocos de 5 minutos. Mas o principal objetivo é que a pessoa sinta, tenha a sensação de ter o circuito de dor do cérebro delas apagando e que ela veja que a tarefa talvez não seja tão dolorosa quanto ela pensava. E uma vez que a pessoa consegue sustentar a atividade por 5 minutos, ela sente que consegue dar um passo além, ela pode utilizar a técnica Pomodoro. E essa técnica é a técnica que eu uso e muitas pessoas usam, ela é uma das ferramentas de gerenciamento de tempo e produtividade mais eficazes que existem, e ela funciona da seguinte maneira. Você vai trabalhar de maneira focada por 25 minutos ininterruptos, certo? Sem mexer no WhatsApp, sem ver na internet, sem fazer nada. Vai trabalhar naquela tarefa por 25 minutos. Depois desses 25 minutos de foco, você pode fazer uma pausa de 5 minutos. E aí você faz mais 25 minutos de trabalho focado e pode fazer mais uma pausa de 5 minutos. E cada bloco desse, de 25 minutos de foco, mais 5 minutos de pausa, é chamado de um pomodoro. Após 4 pomodoros, depois que a pessoa fez 4 sessões de trabalho focado por 25 minutos, ou seja, 4 pomodoros, ela pode fazer uma pausa maior, uma pausa de 15 minutos até 30 minutos para descanso. E aí ela pode começar e repetir o ciclo de novo. Essa técnica é muito útil e ela permite as pessoas manterem o seu foco por muito mais tempo do que elas acham que conseguiriam. E conforme elas vão ficando boas nisso, em fazer os pomodoros, geralmente as pessoas começam a sentir que elas conseguem aumentar esse tempo focado muito, né? Conseguem ficar horas e horas concentradas.
mas isso não é interessante, tá? É importante falar isso, que a pessoa pode aumentar, sim, esses 25 minutos, pode fazer mais tempo, mas que não passe de 40 minutos. Porque o nosso cérebro, ele vai acumulando toxinas conforme nós ficamos concentrados em uma tarefa específica. E essas pausas que a gente faz entre as sessões de estudo ajudam a nós limparmos o nosso cérebro, né, para que a nossa mente continue funcionando de maneira clara e a gente continue aprendendo com as nossas tarefas, com o nosso estudo. Então, essas são as duas técnicas aí mais importantes, né, para a pessoa resolver o problema de começar a se concentrar e manter a concentração também. Eu entendi. Realmente, né, pelo que você disse aí, pelo que você explicou, a parte mais difícil disso aí parece ser reconhecer mesmo que a pessoa procrastina, né? A pessoa ter esse autoconhecimento, né? Entender que tem um problema e que dá para solucionar, né? Sim, não pode não ser muito fácil, né? Principalmente no começo. Mas depois parece que ela vai sentindo, né? Se sentindo mais realizada, tudo, vendo o progresso dela, né? Nessas tarefas. Exatamente. Agora, A parte, como você falou, né, a parte mais difícil é justamente reconhecer porque é um hábito, né? E mudar qualquer hábito é muito difícil. agora me tirou a dúvida, assim. Vamos supor que eu seja uma pessoa, tá? Um aluno, tô vendo uma aula assim na faculdade, que seja. Parece, sim, muitas vezes que no final da aula eu não aprendi nada, assim, mas eu fiquei lá, eu fiquei olhando lá pra cara do professor, tudo, sentadinho, bonitinho, não levantei. Mas por que será que isso acontece também? Essa pergunta é muito interessante, Jonathan. Todo mundo que já foi para a escola, que já foi para a faculdade, já sentiu isso, né? E isso é o que acontece não somente nas aulas, né? Às vezes a gente tenta aprender alguma coisa com uma videoaula, acontece a mesma coisa. Com a leitura, é muito comum acontecer isso, né? A gente lê uma página inteira, um capítulo inteiro, porque quando a gente chega no final, a gente tenta pensar, o que eu acabei de ler aqui? A gente não faz ideia. Isso é muito comum. E o problema é que existem diversas fontes de distração, né? Quando a gente está tentando se concentrar. E muitas vezes essas fontes de distração estão escondidas. Elas geralmente estão escondidas em 3 lugares diferentes, mas nesse caso em específico, é quando a distração está na tarefa. Em todas essas situações que a gente comentou, assistir uma aula, ou uma videoaula, ou fazer uma leitura, a gente está falando de tarefas passivas, que requerem a nossa atenção de maneira passiva. E é muito fácil se distrair assim. Então, nesse caso, o que a pessoa precisa fazer? Ela tem que transformar qualquer tarefa passiva que ela tenha para tentar aprender em tarefas que são ativas, que requerem a atenção consciente dela de maneira ativa. Qual que é a maneira mais fácil, mais comum de se fazer isso, e eficaz, inclusive? Fazendo anotações. Mas é muito importante que as anotações sejam feitas com as suas próprias palavras, tá? Quando você simplesmente copia o que está no livro para o seu caderno, ou então escreve todas as frases que o professor fala para o seu caderno, copia lá o PowerPoint que o professor está usando para o seu caderno, também está sendo passivo, você está sendo um copista. Você não está gastando energia cognitiva para raciocinar ali sobre o que você está tentando aprender. Então, é muito bom que você faça anotações para tornar as suas tarefas ativas, mas elas têm de ser feitas com as suas próprias palavras. Além disso, Jonathan, uma técnica que eu uso bastante e me ajuda a me manter focado, é fazer anotações, só que em vez de fazer anotações com as respostas, né, ou seja, com os conceitos que são explicados para a gente faz anotações com perguntas. Então, conforme você aprende um conceito novo, você não vai anotar o conceito em si. Você vai elaborar uma pergunta para você responder posteriormente que esteja associada com um conceito que você está tentando aprender. Assim, as suas tarefas vão ser muito mais ativas do que passivas. E vai ser muito mais difícil você se distrair com a tarefa. Entendi. Aí você falou, né, desse exemplo aí, foi da distração na tarefa. Mas existem outros tipos de distrações, assim? Não sei, sei lá, no ambiente ou na própria pessoa, não sei. Existem. A gente falou de uma fonte de distração, né, que é a própria tarefa, e a pessoa tem que tomar cuidado, né? Às vezes a pessoa faz o Pomodoro, faz a técnica dos 5 minutos, mas não adianta nada porque a tarefa que a pessoa tá se empenhando exige a atenção dela de maneira passiva e ela se distrai do mesmo jeito. Mas fora a tarefa, existem duas outras fontes de distração. A primeira delas
que eu vou falar é o ambiente. Essa aqui é fácil, relativamente fácil de se resolver. O ambiente está associado a tudo que está ao seu redor. Então, você tem que tomar cuidado com os seus aparelhos eletrônicos, né, o seu celular, as redes sociais, a internet, a TV, a televisão, o rádio, tudo aquilo que está ao seu redor que pode roubar a sua atenção. Outra coisa que você deve se preocupar é, antes de iniciar os seus estudos, ter em mãos, de maneira fácil e acessível, tudo aquilo que você vai precisar para conseguir estudar. Então, você tem que ter em mãos os seus cadernos, as suas canetas, os livros que você vai usar, os sites que você vai usar para aprender, as suas aulas, para que você não perca tempo correndo atrás dessas coisas depois de você ter iniciado a sua sessão de foco, a sua sessão de concentração. Que isso pode também te impedir, te atrapalhar aí nos seus estudos. E a outra fonte de distração que eu vou comentar aqui, essa é a mais difícil de se resolver e a mais difícil de se trabalhar, que é a própria mente da pessoa. É isso mesmo, a mente da pessoa pode ser pode ser uma fonte de distração para ela. Porque é muito mais fácil a gente trabalhar, a gente estudar com uma mente clara, uma mente positiva e descansada, do que com uma mente cheia de pensamentos negativos, uma mente que está muito ansiosa, uma mente que não dormiu direito, que está muito cansada. Então, se a pessoa tem algum problema que fica roubando a atenção dela e esse problema pode ser resolvido, às vezes é interessante a pessoa fazer uma pausa nos estudos dela para resolver aquele problema e depois voltar a se concentrar com uma mente mais descansada, que vai funcionar de maneira mais eficaz e mais clara. Só que o difícil, Jonathan, é quando o problema não é possível de ser resolvido. Tá? Quando é um problema que está fora do alcance das pessoas resolverem e esse problema fica atrapalhando a pessoa a se concentrar. E aqui, infelizmente, não tem fórmula mágica. A pessoa vai ter que aprender a conviver com aquele problema. E não é ignorar o problema. A gente sabe que tem problemas que a gente não pode resolver no momento que não podem ser ignorados também. Mas é reconhecer que esse problema não pode ser resolvido no momento e que se a pessoa deixar aquele problema atrapalhar o aprendizado dela, vai virar uma bola de neve, que o problema vai ficando cada vez maior e vai gerar outros problemas e a pessoa vai ter que aprender a conviver com aquilo, pelo menos no momento. Eu não estou dizendo que é fácil fazer isso, mas infelizmente não tem fórmula mágica. Não há muito que se possa fazer quando o problema não pode ser resolvido no momento. Entendi. É realmente essa parte aí do problema, se for pessoal na interna, não tiver como a pessoa responder, é muito complicado, né? Tem que aprender a conviver com isso. Acho que esse aí seria o mais difícil, né? Mais complicado de resolver. Tá? Achei muito proveitosa essa nossa conversa aqui, Matheus. Você tem alguma última dica para deixar pro pessoal? Bom, a gente viu, né? A gente conversou bastante sobre como começar a se concentrar e como manter a concentração por um tempo adequado. A última dica é a seguinte: a gente tem a péssima tendência de achar que problemas incrivelmente difíceis precisam necessariamente de uma solução incrivelmente grande, uma transformação incrível, né? Só que isso nem sempre é verdade. A gente consegue transformar muito a nossa vida com pequenas mudanças. E as dicas que eu passei aqui, a técnica dos 5 minutos, a técnica Pomodoro, elas talvez sejam menosprezadas por conta de sua simplicidade. Então a dica é colocar em prática. Por mais que pareça simples, por mais que pareça que não vai causar uma transformação imensa na vida da pessoa, na concentração da pessoa, a minha dica é coloque em prática essas coisas. E você vai ver que a sua produtividade vai aumentar muito, a sua produtividade vai aumentar muito e você vai conseguir aprender de maneira muito mais acelerada e eficaz também. Tá certo, Matheus. Muito obrigado assim, pela presença, tudo. O pessoal pode nos acompanhar onde? Se inscrever no canal, né, no YouTube. Mas temos um site também, né? Qual que é o nome do site? Nosso site é Aprendizagem Acelerada. A pessoa pode acessar aprendizagemacelerada.com, tá? Para a pessoa não perder nada das nossas atualizações, a pessoa pode se inscrever, vai ter um botão lá em cima escrito "Quero melhorar o meu aprendizado". A pessoa deixa o e-mail dela e a gente vai avisar para ela sempre que sair conteúdo novo, a gente envia resumos para as pessoas.
As pessoas podem nos acompanhar também no nosso Instagram, que é Acelerada Aprendizagem, né? Ao contrário. Nossa página no Facebook é a mesma coisa, Acelerada Aprendizagem. E o nosso YouTube, né? Aprendizagem Acelerada. E a gente vai estar sempre fornecendo conteúdo de muito valor para as pessoas que vão ajudá-las a aprenderem melhor e se tornarem cada vez mais inteligentes. Beleza? Só lembrando também que o pessoal que quiser, né, gosta de WhatsApp, aplicativo de mensagem, tudo, a gente também tem um canal, né, no Telegram, onde a gente também informa tudo que a gente vai postando, dando dicas de conteúdo, perguntas, né, para as pessoas se fazerem, né, ver se estão realmente aprendendo, colocando em prática o que elas estão vendo aqui nos nossos conteúdos, né. Aí o link também está na descrição dos vídeos no YouTube, né, e ela pode também acessar através do nosso site, né. Na parte inferior lá tem um linkzinho do Telegram, só clicar e entrar nesse canal, né. Legal, Jonathan, bem lembrado. É isso, né? Vamos ficando por aqui hoje. Matheus, muito obrigado de novo pela sua presença, pelas suas dicas, valiosas dicas, né? Muito E a obrigado, Jonathan. Eu que gente, agradeço aí. e a gente vai se vendo assim numa próxima oportunidade, né? Tá Tem vídeo certo. novo toda semana, né? No canal, no YouTube. Podcast também sempre que possível, pelo menos a cada 15 dias, é só o pessoal acompanhar, né? Também vai ser postado no YouTube, todos os nossos podcasts.